1 Tessalonicenses capítulo 4, preste atenção. Dizemos pela mesma palavra que nós, os que ficarmos vivos para a vinda de Jesus, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, que é Jesus, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com Jesus. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que coisa maravilhosa, que coisa simples. Não precisa de preocupar, de a gente passar 10 anos no seminário para entender isso. Os que já morreram em Jesus, quando Jesus voltar, vai ressuscitar primeiro e vai ser transformado em seu corpo natural por um corpo de glória. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados e vamos encontrar com aqueles que já morreram, mas agora já estão ressuscitados, porque Cristo soou a trombeta e os mortos ouviram, com um alarido, com a voz de autoridade, e todos encontraremos e estaremos no ar, nas nuvens, no sentido de no céu, para viver uma eternidade com Jesus. Ah, pastor, isso é loucura. Querido, então você não crê na Bíblia. Você não crê na palavra de Deus. Não, eu creio em Deus, mas não creio nisso. Você é um mentiroso se você fala assim. Porque eu não estou inventando nada. 1 Tessalonicenses capítulo 4, Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. A nossa fé está nessa aqui, ó, nessa transformação de um corpo natural para um corpo de glória, na volta de Jesus, que vai com voz de arcanjo, com alarido de guerra, com a voz de autoridade. Os mortos ouvirão aonde estiver. Sabe aquele morto que morreu no mar, que foi esquartejado, que ninguém conseguiu encontrar as partes do corpo, teve que velar com o caixão fechado? Quando ouvir a voz do Senhor, vai acontecer num ato sobrenatural, vai se juntar onde tiver parte de um corpo e vai ressuscitar na forma que era, porém não vai ser de carne e osso, pois vai ser semelhante aos anjos, e encontraremos com eles, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, tirados com força nos ares com esses que já morreram, e estaremos todos conscientes, lembrando de todas as coisas e alegrando, porque o nosso Salvador cumpriu com a palavra desse. Essa é a nossa fé. Esse é o cristianismo. Este é o evangelho de Jesus. A nossa esperança está nisso aqui. É 1 Tessalonicenses capítulo 4. Pastor, eu nunca ouvi falar disso. Querido, então, vá falar com o seu pastor, que nunca te ensinou uma verdade tão clara. O meu dever aqui não é ir contra ninguém. Não sou contra a igreja tal, nem a igreja B. Não caio na loucura de citar o nome de um pastor e decretá-lo como chato, como errado. De jeito nenhum. Eu estou aqui para pregar o evangelho e trazer para o seu conhecimento aquilo que muitas das vezes você está 5, 10 anos dentro de uma igreja e nunca ouviu falar. Porque não sou eu que estou preocupado de certo modo com você. É Deus que está preocupado com a igreja dele, que ainda não ouviu, que ainda está sendo escondido da igreja de você verdades tão simples e tão poderosas. Que se algumas igrejas que de fato são grandes começarem a pregar estas verdades, a maioria sai. Porque a maioria não está na igreja para ter uma fé voltada para Cristo e para um compromisso para o evangelho. A maioria está na igreja para ouvir aquilo que quer ouvir, para ter mestres, professores e pastores segundo os próprios interesses. É o que a Bíblia vai dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 3. A Bíblia vai falar sobre isso. Olha o que a Bíblia vai falar. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si homens conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão o ouvido da verdade, e vão preferir ouvir e acreditar nas fábulas, nas lendas. Olha o que a Bíblia fala, que nos últimos tempos vai aparecer isso.
pessoas que vão desviar da santa e sagrada Escritura para ouvir doutores que vão ensinar aquilo que eles querem ouvir. Desvia da doutrina e vão crer nas fábulas e nas lendas. Eu não estou aqui, querido, para ocupar um tempo porque não tenho mais o que fazer, pelo contrário. Só Deus sabe como que está o meu coração e a minha mente para falar para você de assuntos tão importantes como esses que nós estamos tratando. Deus no início foi assim. Hoje pela madrugada, eram as 3 horas da manhã, fui acordado de repente, ainda estando com sono, devido não ter detalhado o que eu ia dizer essa noite, tinha deixado para amanhã, então a preocupação com a palavra, não consegui dormir em paz, tive que levantar de madrugada, sentar, orar ao Senhor, pegar a Bíblia, expor os textos, com tamanha responsabilidade que eu trago para você esse ensino, porque Deus ele está interessado que você tenha conhecimento do Evangelho de Jesus, das profecias de Jesus, das últimas coisas que vão acontecer, que a sua fé não seja uma fé mundana. O que é uma fé mundana? É a fé da maioria das pessoas que estão dentro da igreja evangélica, é a fé do conquistar, é a fé do possuir, é a fé da autoestima, é a fé do que eu penso, eu acredito e isso acontece, desviando de Jesus, desviando da dependência de Deus, desviando das sagradas escrituras. Não tem jeito, se a sua fé não é baseada naquilo que está escrito, então a sua fé ela é baseada na idolatria de si mesmo. É você mesmo que se governa, não é o Espírito de Deus, nem o conhecimento da palavra, nem o ensino da sã doutrina. Então, querido, não pode ser filho de Deus. A nossa fé está em Jesus e nós cremos que aqueles que já morreram em Cristo, crendo em Cristo, forçando para viver uma vida santa, vai ser ressuscitado como Cristo ressuscitou e nós seremos transformados porque Jesus há de voltar, é a palavra dele e nós cremos nisso. Amém? Mateus capítulo 24, abre comigo. Mateus